E sobre a morte da rainha, nós vamos conversar com o professor Marcos Vinícius de Freitas. Olá, professor, ele que é especialista em Direito e Relações Internacionais. Excelente noite para o senhor. Boa noite, prazer conversar com você. Olha, agora a gente tem uma operação, né, como a gente vem falando aqui ao longo do jornal, London Bridge. O que acontece, então, nos próximos dias? A gente já teve hoje um comunicado, né, da morte. Nos próximos dias, então, como que vai ser esse protocolo? Então, você tem uma série de coisas aí que precisam ser implementadas nesses 10 dias de luto que acontecem em razão do falecimento de Sua Majestade Britânica. E uma das coisas importantes, obviamente, é que, como o falecimento ocorreu na Escócia, o corpo terá de ser transportado da Escócia para o Palácio de Buckingham, onde ele vai permanecer alguns dias ali no Salão do Trono, e depois disso será levado aonde fica o Congresso, né, se nós poderíamos dizer, em Westminster, que é justamente com o objetivo de que a população também tenha acesso a ver o corpo de Sua Majestade Britânica. No final desse período, no último dia, haverá uma missa realizada pelo arcebispo de Cantuária, que é o responsável pela Igreja Anglicana, recordando que a Rainha Elizabeth é a chefe da Igreja Anglicana, mas o arcebispo de Cantuária rezará a missa de corpo presente, se eu não me engano, e depois disso será o enterro da Rainha Elizabeth, se eu não me engano, no Castelo de Windsor. Então, esta é a expectativa dos próximos dias. Ela vai ser enterrada juntamente com seu pai. Em relação ao Charles, né, o Conselho de Adesão deve se reunir amanhã para proclamar o rei? Ele já automaticamente, por protocolo, quando morre um rei, o outro já assume a posição, né? O rei morreu, longa vida ao rei, e nesse caso o príncipe Charles assumiu já a partir daquele momento, como não existe um hiato nesse sentido, ele assumiu já a chefia de Estado. Obviamente que haverá a reunião do Conselho de Estado reconhecendo tudo isso, mas pela tradição ele já é o rei até e já começa a exercer a função a partir desse momento. Obviamente que nós vamos esperar aí o episódio da coroação, que deverá acontecer nos próximos meses. Claro que nós temos um governo novo no Reino Unido, com a atual primeira-ministra, Liz Truss, que vai precisar aí também tomar um pouco do pé da situação, até para organizar tudo conforme determina o protocolo dessas coroações. Lembre-se que a última vez que isso aconteceu faz mais de 70 anos, né? Faz 69 anos, foi em 1953, então já há muito tempo, e eles precisam organizar tudo para que a coroação reflita o momento de um encontro da sociedade com a sua monarquia, do Estado com o seu povo, e principalmente também no momento de recessão econômica, de dificuldades que o país atravessa, isso também sirva aí como um estímulo para a economia e principalmente também não apareça aí como um gasto desnecessário. Então, há muitas coisas que pesar nesta questão da coroação. Sem dúvida. Nós mostramos aqui, agora passa de 10 horas da noite lá na Inglaterra, e vamos continuar mostrando as imagens também da população, né, em frente ao Palácio de Buckingham. Eu até conversei com uma brasileira que mora lá em Londres e perguntei sobre essa comoção. Nesse momento chove também lá, é um tempo muito frio. Ela falou que está complicado de sair de casa, mas tem muitas pessoas já em frente ao Palácio de Buckingham. Eu acho que daqui a pouco a gente pode puxar essas imagens, também recuperar essas imagens da agora da noite que a gente tem dessas pessoas em frente ao palácio. E eu gostaria de comentar, né, sobre o falecimento da princesa Diana e esse momento do falecimento da rainha. Você acredita que teremos Claro, é uma comoção diferente, mas as pessoas irão ficar ali durante muitos dias? Não, eu não acredito, né? Eu não acredito até porque são 10 dias. Mas, com certeza, você vai ver ali acumular, como aconteceu no caso da princesa Diana, flores na frente do palácio, serão disponibilizados livros de condolências para as pessoas escreverem seu nome, escreverem também o que
querem registrar com relação ao passamento de Sua Majestade Britânica, mas o fato é de que o caso da Princesa Diana foi algo abrupto, né? Ninguém estava imaginando que 25 anos atrás fosse acontecer aquele acidente dentro de um túnel de Paris. Então, é por essa razão que a sensação é diferenciada, embora a Rainha Elizabeth seja amada pelo seu povo, também não podemos esquecer que dia mais, dia menos, era esperado que este triste evento viesse a acontecer. Então, haverá saudade de um povo que acostumou-se a ver a rainha presente ali na sua vida cotidiana. Não podemos esquecer que em 70 anos muita gente nasceu, viveu e morreu sob a chefia de Estado da Rainha Elizabeth. Né? Se eu não me engano, 3/4 dos britânicos, acho que foi esse número que eu vi recentemente, 3/4 dos britânicos nasceram durante este reinado. Então, haverá, claro, um sentimento de perda, principalmente por aqueles que sempre contaram e sempre viram na monarquia a tradição necessária para o engrandecimento do próprio Império Britânico, que deixou aí, já não é mais, não tem a mesma presença global, mas que soube aí conservar a sua relevância. Em relação ao rei Charles, o que esperar, né? Haverá uma diferença em relação à rainha Elizabeth nas relações diplomáticas e como será a aceitação, né, do povo ali, realmente do povo inglês em relação ao rei Charles e a Camilla Parker, né, que vai ser nomeada rainha consorte? Veja, a questão sempre levantam a situação da rainha consorte, da Camilla Parker Bowles, justamente em razão da separação e do divórcio de Charles com Diana, e muita gente sempre recorda disso. Mas eu sempre digo o seguinte também, né? Não podemos esquecer que a Camilla, a rainha consorte, ela foi, desde o primeiro momento que Charles a viu, o grande amor da vida dele. Então, o que nós observamos é justamente essa história que poderá aí ser ressuscitada, mas o mais importante é que Charles, ao longo dessa vida, ele já tem 73 anos de idade, ele é, sem dúvida, o príncipe de Gales que passou mais tempo na posição, se preparando justamente para a ascensão, para ascender ao trono. E uma coisa importante aqui, para recordar, é que Charles tem aí uma história de preocupação ambiental muito antes dessa situação do aquecimento global ou de mudanças climáticas virar uma pauta internacional. Então, nós temos esse aspecto fundamental e também o fato de que ele tem sido muito atento à mudança dos tempos e também aproximar aí a monarquia do povo, né? Então, é por essa razão que ele não terá aí inicialmente o carisma da Rainha Elizabeth, mas lembrar, a Rainha Elizabeth falava muito pouco para a gente achar que ela tinha tanto carisma, né? Mas é a figura e, obviamente, que ele, príncipe, será diferente do rei Charles III. Dúvida. Muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos. Uma excelente noite. A vocês também é um prazer conversar com você.